esta verdade que será anunciada aqui pela tua palavra. Em nome de Cristo eu te peço isso, Pai. Amém. Então, no slide inicial eu coloquei aí um versículo. Lá em 1 João capítulo 3, versículo 4 diz: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Então, todo aquele que pratica o pecado, então o pecado é a transgressão da lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Nesse próximo slide, de forma simples, eu pus aí o que é o pecado. O pecado é tudo aquilo que desobedece às ordens, ou, como diz o versículo anterior, a lei de Deus, seja fazendo, falando, pensando ou não fazendo aquilo que ordena, que seria um pecado por omissão, não fazer aquilo que Deus ordena. Então, quando Deus ordena algo, nós não fazemos aquele algo, é pecado. Então, quando Deus fala, faça isso, e você não faz, é um pecado. E Deus, quando fala, não faça isso, e você faz, é um pecado. Seja fazendo com o corpo, em atitude, seja falando, seja pensando, também é um pecado. Então, nesse slide agora, a gente vai entender o início desse pecado no mundo. Como o pecado entrou na criação de Deus. Então, a Bíblia fala que Deus criou todas as coisas, Deus criou o céu e a terra, Deus criou as estrelas, o sol, enfim, foi criando as águas, todas as coisas. Mas qual foi o início do pecado? O início do pecado foi antes do homem pecar. Então, lá em Isaías 14, do versículo 12 ao 15, a Bíblia nos diz, olha lá: como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Então essa estrela é uma metáfora, né? Essa estrela cai do céu. Como foi atirada à terra, você que derrubava as nações. Então ela caiu do céu e foi atirada na terra. Você que dizia no seu coração. Então o que essa estrela, suposta estrela, dizia no coração dela? Subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus e me assentarei no monte da Assembleia, acima das estrelas de Deus, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens. Serei como o Altíssimo, serei como Deus. Mas as profundezas do Seol você será levado, irá ao fundo do abismo. Então, o primeiro pecado que entrou na criação é dessa suposta estrela, né, que o texto diz, que queria ser como Deus, Altíssimo, como o Altíssimo, sentado no mais alto, sublime trono e posição da terra. Esse é um pecado, e essa estrela é o pecado de Satanás. Satanás é essa estrela que lá no céu ainda ele peca nesse pecado de egoísmo, avareza, esse pecado de orgulho, querendo ser mais do que Deus, e ele é atirado. Então Satanás, aí já é um spoiler da aula de Satanás, ele não está no céu, ele foi atirado na terra. Então esse foi o primeiro pecado que existiu na criação. A Bíblia nos relata assim. Agora, nesse slide, aí a Bíblia diz o primeiro pecado da humanidade. Então, qual foi o primeiro pecado da humanidade? E esse pecado da humanidade é o que tem a ver mais conosco. Então, aonde tudo se inicia. Aí eu coloquei aqui em negrito, deixa eu colocar o apontador aqui, ó. Então aqui, chamado de pecado original. O pecado original na teologia é aquele primeiro pecado que o homem fez, que a humanidade fez. E esse pecado ele tem algumas consequências sérias, e é dentro dessas consequências sérias que o homem, o ser humano peca, que vai nos atingir de alguma forma. E nós vamos ver como vai atingir. Então vamos ver como foi esse pecado. Olha lá, em Gênesis 2, 16 ao 17, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência, do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Eu deixo só, por critério de curiosidade, é muito figurado, desenhado, né, muito mostrado isso pra gente, como a maçã, né? Mas a Bíblia não fala qual é esse fruto da árvore, só fala isso, o fruto da árvore. E então não necessariamente é a maçã, pode ser ou não, mas a Bíblia não fala, provavelmente não. Mas de alguma forma ele é
é mostrado nos desenhos, né, na literatura como a maçã. E tem muita gente que acha que é a maçã. Então, só estou dando essa informação realmente para desmistificar que na Bíblia não fala em nenhum momento que é a maçã. E então Deus ele disse para o homem, assim que depois que criou lá, está em Gênesis 2, logo no comecinho da Bíblia, na criação, Deus cria o mundo. Quando ele cria o homem, ele dá apenas uma ordenança: não coma da árvore, desse fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal. Porque se dela comer, certamente morrerás. Então o que nós vemos aí? Não existia nenhuma lei. Deus não tinha dito nada para o homem, nada. Podia fazer o que quisesse, por enquanto. Mas aí Deus deu a primeira lei, a primeira ordem. Então, dando Deus a primeira ordem, ele só tinha uma coisa que ele não podia fazer, que era comer desse fruto. E nós sabemos o que acontece. E o que acontece depois dessa lei, logo depois, capítulo seguinte, capítulo 3 de Gênesis, versículo 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejada para dar entendimento, então olha lá, foi aguçado aquilo. Boa para comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então aí, em Gênesis 3:6, na segunda folhinha da Bíblia desse tamanho, a segunda folhinha da Bíblia, o pecado entra na humanidade, no ser humano. E o resto da Bíblia inteira, esse pecado vai se desenvolvendo e vai crescendo, como se fosse uma célulazinha cancerígena que vai se espalhando, e se forma um tumor enorme, onde pega na metástase o corpo inteiro da pessoa. Então nada mais é do que isso. O pecado, metaforicamente, como um câncer que vai destruindo um corpo, vai destruindo o ser humano completamente. E aí, eu não vou ler toda a história, então nós sabemos que Satanás, na serpente, é que vai lá, sagaz, né, e engana, não só engana, mas como aguça o pecado, né, para ser gerado o pecado no ser humano, com essas informações aqui que o texto nos diz. Boa para comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Então agora, qual foi as consequências desse pecado? Então vamos lá, está cheio de consequências desse pecado. Vamos começar por algumas. Lá em Gênesis 3:7, então foram abertos os olhos de ambos, Adão e Eva, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram-se para si aventais. Então aqui entrou já a malícia / o entendimento. Então na verdade eles estavam sempre nus até então, só que não havia vergonha, não havia maldade, não havia nenhum tipo de malícia, não havia um entendimento daquilo como algo vergonhoso, algo que deveria ser escondido. E a partir do momento que eles comem, realmente eles conheceram a realidade. Então é a mesma coisa, um animal. Um animal fica nu perante o outro, ou o ser humano fica nu perante um animal, o animal não vê maldade nenhuma, ele não tem esse senso, essa malícia, esse entendimento. E o homem também não tinha essa malícia. A partir do momento que o homem aceita do fruto, come do fruto, ele desobedece a Deus. E olha que interessante também, porque muita gente usa a desculpa do pecado pessoal para falar que, mas eu não fiz nada de mal para ninguém, eu não fiz nada de errado, eu não agredi ninguém, eu não ofendi ninguém. Esse não é o problema. Esse não é o problema. O maior problema não é esse. Assim como Eva, como eu disse, eu sempre falo isso, ela não pegou a fruta e atacou na cabeça de Adão, ou os dois atacaram em si, eles não fizeram nada disso. Eles só simplesmente comeram do fruto. Mas qual mal há nisso? Há um mal terrível nisso. Um mal maior que isso. Qual é o grande mal disso? Eles desobedeceram uma ordem de Deus. Se Deus tivesse falado qualquer coisa que Deus fale, esse já é a maior gravidade, a desobediência do Senhor. Aquele Senhor que nós vimos na aula passada, com aqueles atributos, com aquelas características, com aquela santidade, e o homem vai e desobedece o Senhor. Então ele passa a ter a primeira consequência, é o entendimento imoral ou malicioso das coisas. E aí agora,
a consequência para a serpente como animal. Lá em Gênesis 3,14 diz: Então o Senhor Deus disse à serpente, a cobra, o animal, porquanto fizestes isso, maldita serás mais do que toda a besta e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Então, a serpente, como uma cobra, como um animal, ela recebe essa maldição também. Aí, agora a serpente, agora como Satanás, não a serpente o animal, mas Satanás que estava usando a serpente, que estava na serpente para tentar Adão e Eva. Então, lá em Gênesis 3,15, versículo seguinte: E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, inimizade entre ti e a mulher aí representando a raça humana. Então, a inimizade entre Satanás e o ser humano. E a descendência da mulher. Quem é a descendência da mulher? Todos nós. Todos nascidos de Eva, a primeira mulher. Só que o descendente está falando que esta descendência, ou este descendente, te ferirá a cabeça e tu, Satanás, lhe ferirá o calcanhar. Então alguém aí ia ferir a cabeça, ou melhor, destruir Satanás, pisar na cabeça, é final de luta, é destruição total. Mas a serpente, a Satanás, iria ferir o calcanhar desse descendente. E nós vamos ver nas aulas seguintes quem é esse descendente que ia ser cumprida essa promessa que Deus fez aí. Então agora a consequência para a mulher. Mulher como o termo feminino mesmo, para todas as mulheres. Não só, então a Eva aí representava não só a humanidade, mas ela representava também a classe feminina, o sexo feminino, as mulheres. Então, Gênesis 3,16 diz: a mulher, Deus declarou à mulher: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará luz a filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Então, duas coisas. Multiplicarei grandemente o sofrimento na gravidez. Então, com sofrimentos ela dará luz a filhos. Então, o parto vai ser doloroso, o parto vai ser doído fisicamente para a mulher. E também ela será submissa ao marido. O marido a dominará a esposa. E isso nós veremos depois quando nós formos estudar sobre o casamento, qual é a diferença disso, se isso permanece ou não. Até hoje, mas sim, Deus dá essa promessa, essa maldição, promessa, enfim, e o homem dominará a sua esposa e o desejo dele dominará ela. Então, isso daí a mulher ficou com esse pesar a ela aí. Agora em Gênesis 3:17 ao 19, eu não consegui separar porque o texto diz, está enroscado essas duas consequências tanto para o homem quanto para o planeta Terra. Então vamos lá, homem e planeta Terra, os dois sofrem. O homem representando nós, raça masculina, né, o sexo masculino, então, e o nosso planeta Terra, para todos. Então, e ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto, ele deu ouvidos à mulher, comeu o fruto da árvore, da qual eu lhe ordenara que não comesse. Vamos lá, maldição da terra. Maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará, você, homem, ser humano, dela todos os dias da sua vida. Por quê? Porque a terra agora passa a ser maldita. Ela, a terra, lhe dará espinhos e ervas daninhas. Praga, espinho, erva, mato, essas coisas. E você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com suor, aí para o homem, com suor do seu rosto, você comerás o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Então agora a terra não seria só como deveria ser antes, plantava e nascia tudo perfeito, os alimentos perfeitos, a terra sem catástrofe, a terra sem pragas, sem destruição, sem essas catástrofes naturais. Agora a terra vai passar a ter isso.
Então agora ele vai plantar e vai ser difícil, e vai ter praga destruindo a plantação, e vai ter chuva e tempestade, enfim. Vai ter as coisas dificultando para o homem. E agora ele vai conseguir comer, mas com o suor do rosto ele vai conseguir tirar o seu sustento. Então a maldição para o homem e para a terra. Agora, uma maldição para eles, em consequência para nós, que é a expulsão do paraíso. Então eles estavam no paraíso, a partir daquele momento eles foram expulsos do paraíso, e lógico, quando eles tiveram seu primeiro filho e toda a sua descendência, esses filhos, nós também, não nascemos mais, não temos mais acesso àquele paraíso. Então, se ele não tivesse pecado, logo os descendentes dele teriam nascido dentro do paraíso, naquele lugar maravilhoso. E outra coisa também, a imortalidade. Provavelmente, né, se a Bíblia fala isso, o homem seria com um corpo físico imortal. Mas agora eles perderam essa imortalidade. E vamos ler, lá em Gênesis 3, 22 ao 24. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele também tome do fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. Então, lá no Éden tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal, que não era para comer, que Deus disse para não comer do fruto, que eles comeram. E também tinha a árvore da vida, que a Bíblia não fala muito sobre isso, mas que é a árvore que dava provavelmente a vida eterna. Então eles não tiveram acesso mais a essa árvore, que comeriam e viveriam para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual fora tirado. Então, ele foi embora do Éden para cultivar o solo que foi atirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Então agora começou a ter querubins na frente do jardim com espadas flamejantes, guardando o caminho para que ninguém entre. Querubins é uma classe de anjo. Então agora a entrada ficou bloqueada, o homem não entra mais. E ele também, como eu disse da imortalidade, ele não tem mais acesso a comer da árvore da vida. Porque está dentro do Éden e ele está protegido para não entrar. Então o homem agora passa a morrer. Passando a morrer é o próximo assunto desse slide. Então a consequência diretamente para a humanidade, assim para mim e para você, são 3 tipos de mortes. Então eu vou falar muito sobre morte, a Bíblia vai falar sobre morte, mas a morte também significa separação. Então, morte é uma ruptura, uma separação de algo, de pelo menos 2 partes. Então, quais são essas mortes? Morte física, morte espiritual e morte eterna. Vamos ver cada uma delas. Mas a morte física, que é a mais comum, quando a pessoa falece, morre e é enterrada. A morte física nada mais é do que a separação da alma e do corpo. Então a alma e do corpo estavam unidas e agora a alma sai do corpo, ou o espírito sai do corpo. E aquele corpo passa a ser uma parte só, sem a outra. Então ele morreu, o espírito volta para Deus e o corpo vai para o pó. Então isso é uma morte, é uma separação do ser, morte física. Então vamos lá, vamos ver aí o que seria a morte física é essa. Agora vamos ver o que é a morte espiritual. A morte espiritual, espiritualmente o homem estava conectado com a vida, que era Deus, com o ser, a vida, o gerador da vida, o criador da vida, que é Deus, o sustentador da nossa vida. E ele foi expulso. O homem foi expulso do jardim onde ele tinha contato com Deus. Todo dia a Bíblia fala que eles conversavam. Então, a partir daquele momento, eles deixam de conversar. Então, há uma separação entre homem, o ser humano, e Deus. É a segunda morte aí que está escrito no slide. A morte espiritual. Ele morre espiritualmente. Ele se degrada. Ele herda todas aquelas maldições que nós vimos. Então, ele se separa do Senhor. Então, está separado. Deus está aqui. Os seres humanos estão aqui, separados. E a morte eterna, a terceira morte que eu pus, é a impossibilidade de o homem se ligar de alguma forma com Deus. Essa é a pior. Então o homem, ele passou a morrer fisicamente, ele se distanciou, ele morreu, ele se separou de Deus
E a morte eterna é a separação eterna de Deus. Então, a morte eterna nada mais é do que a separação eterna, onde o homem não pode mais ver Deus. Por que o homem morreu espiritualmente e morre eternamente? Porque a Bíblia fala que é impossível que haja comunhão entre o pecador, o pecado, a sujeira dos seres humanos com Deus. Então o homem morre espiritualmente e morre eternamente. Mas calma aí, a morte eterna, ela... Bom, Deus ele vai fazer alguma coisa aí que nem todos vão morrer eternamente, assim. Todos vão morrer fisicamente, desde que Jesus não volte antes, ou arrebate antes a pessoa, mas normalmente as pessoas vão morrer fisicamente. Morre espiritualmente, todos morrerão espiritualmente, porque todos, assim como Adão, foram desligados de Deus, separados de Deus, mas nem todos morrerão eternamente. Então é isso que nós vamos ver também um pouquinho nessa aula, mas é normalmente um assunto especificamente sobre esse assunto nas próximas aulas. Então lá em Romanos 5,12 diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, então por um só homem entrou o pecado no mundo. Que homem? Adão. Ele comeu do fruto e entrou o pecado dele no mundo. E pelo pecado, a morte. A morte. Aí a morte física, espiritual e eterna. Assim também a morte passou a todos os homens. Porque junto com Adão, todos pecaram. Todos pecaram em Adão. Adão, aí, a gente vai ler alguns versículos seguintes, ele era como se fosse o representante, ele era o representante, é como se fosse o capitão do nosso time. Então imagina um time de futebol, onde o nosso capitão vai lá cobrar a cobrança de pênalti para o nosso time. Se o capitão fizer o gol, ele é campeão e nós, todo o time dele, nós somos campeões junto. Agora, se o capitão chuta para fora e o time dele perde o jogo, perde a final, nós perdemos juntos. Então, Adão ele era o responsável, ele era o capitão da raça humana. Adão ele chuta esse pênalti para fora e nós perdemos com ele. Assim o texto diz, tá vendo? Por um só homem entrou o pecado. E a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então todos foram contaminados com a maldição que Adão recebeu. Lá em Romanos 5, do 15 ao 16 diz: todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Por quê? Se pela ofensa de um só morreram muitos, morreram aqui, também morte física, morte espiritual, mas muitos eternamente, não todos eternamente. Lembra que eu disse? Muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre nós. Eu não vou entrar muito sobre esse assunto, porque a gente vai falar exatamente sobre Jesus Cristo, sobre o que ele fez numa próxima aula. O dom, entretanto, não é como se, no caso em que somente um pecou, olha lá, não é um que chutou para fora e perdeu o jogo, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Então, foi somente um que pecou, ele pecou e todos nós sofremos essa consequência. Olha lá, vamos lá, mais alguns textos. Pois o salário do pecado é a morte. Então, salário é a recompensa. Você trabalhou, recebeu. Então, você fez, você recebeu. Então, o salário que você recebeu do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 3:23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, o pecado ele é como se fosse um vírus que entrou através dele. Todo mundo que nasce dele, todos os seus filhos, já nasce com aquele vírus contaminando o DNA da pessoa, metaforicamente, né? Então eu estou falando espiritualmente. Então ele tem um vírus, ele herda esse vírus do pecado e todo mundo que nasce dele nasce com esse vírus. Então todos os seres humanos que passaram a existir depois dele já nasceram com esse vírus. Imagine que nós estamos... Uma criança, ela nasce no mar.
Então ela tá perdida, ela tá no alto mar sozinha na água. Só que ela tá ali boiando, mas ela tá totalmente em perigo. Então é assim, nós nascemos totalmente em perigo. Quando essa criança ela tem um entendimento dela, onde ela tá, ela começa a afundar. Então o pecado é como se fosse algo que puxa para baixo e vai querendo nos destruir. Então todos já nascem nesse lugar, todos já nascem com esse vírus, todos nascem já no alto mar, com o mar querendo tragar, com o mar querendo destruir a gente, querendo nos matar. É exatamente mais ou menos essa metáfora para vocês entenderem. Então, ó, em 1 João 3,4, todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, pecado é a transgressão da lei. Então, Adão transgrediu a lei, todos nós herdamos o pecado. E nós também transgredimos a lei por conta própria. E é aí que o mar nos puxa. Tiago 4,17. Portanto, pensem nisto. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Lembra que eu disse o pecado da omissão? Quem sabe que tem que fazer o bem, ou quem sabe que tem que fazer algo ali que Deus exigiu e não faz, está pecando. Então, o pecado de Adão, ele nos contamina e nós já nascemos com essa impureza. E é impossível que esse vírus não aflore. É impossível que um dia esse vírus não aflore, porque o vírus está em todos. Todos nascem com o vírus do pecado. Então agora, vamos lá. Tudo que eu disse aí eu pus a universalidade do pecado. O que é isso? Universal. Pecado é universal, é para todos. Pecado é para todos. Em todos também. Então Salmo 53, 3 diz: todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Todos. Não há quem faça o bem. Não há nem sequer um. Não há nem um. Isso desmistifica muitos ensinos onde dizem que existem pessoas que são sem pecados, ou já existiram, ou qualquer ser humano comum, nascido de mulher, nascido com a coabitação, sem pecado nenhum. A Bíblia fala que não existe nenhum, não há nenhum sequer. Salmo 143, verso 1 e 2. Atende, Senhor, a minha oração. Dá ouvidos às minhas súplicas. Responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não há justo nenhum vivente. Então aqui o salmista está dizendo para Deus: não entre em juízo com o teu servo, porque à tua vista, Deus olhando na sua vista, não há nenhum justo vivente. Salmo 53, 3 já está aqui. Repetir, tem que tirar isso. Marcos 10, 17 ao 18. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou: grava isso, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Então o homem não sabia que Jesus era Deus. E ele chama Jesus de bom como se fosse um homem bom pelas suas obras, pelas suas atitudes. E Jesus está falando: mas por que você está me chamando de bom? Qualquer um, por exemplo, qualquer um que você vê fazendo boas obras, você vai achar que é bom? Então, imagina, na visão desse rapaz. O rapaz não tinha consciência que Jesus era Deus, senão Jesus não tinha respondido isso. Então vamos supor que eu vejo uma senhorinha dando comidinha para os gatinhos, para os pombos, ajudando as criancinhas na rua que passam necessidade, que passam frio. Aí você fala: nossa, que senhorinha boa. A Bíblia fala: não há nenhuma pessoa boa, verdadeiramente boa, essência boa, totalmente boa, não há nenhum. Jesus está dizendo isso: não há um sequer, senão é só Deus, somente Deus. Então todos estão contaminados com esse vírus. Todos. Todos estão contaminados com esse vírus, então todos morrem fisicamente, todos estão mortos espiritualmente e todos podem ou não morrer eternamente. Então lá, todos irão morrer fisicamente. Que está vivo, lógico, que está vivo, irão morrer fisicamente. Todos estão mortos, já morreram espiritualmente. Quando Adão pecou, qualquer um nasce já desligado, separado de Deus. Precisa de alguma coisa ser feita para que se ligue novamente a Deus, para que se junte e una novamente a Deus. E alguns
não morrerão e outros morrerão eternamente. Então, eu posso morrer, eu vou morrer fisicamente, eu estou morto espiritualmente e eu posso morrer ou não espiritualmente. Essas 3 mortes nos atingem de alguma forma. Depende de cada pessoa a morte eterna, o que vai acontecer com cada pessoa. 2 grupos. Um grupo vai morrer, não sei o tamanho, a Bíblia não fala, mas um grupo de seres humanos vai morrer eternamente e outro grupo não vai morrer eternamente. Não há uma terceira condição, ou morre espiritual, ou morre eternamente ou não. A morte eterna é a separação eterna de Deus, assim como eu disse no começo. Agora eu vou dizer aí sobre a escravidão, que é a imagem da foto que eu coloquei do vídeo, né? É um homem dentro da cela, com as mãos assim na cela de uma cadeia, preso, escravo daquele lugar. Então, Jesus respondeu: digo a vocês a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Imagina escravo, imagine uma corrente no pescoço, nos braços, e você não consegue. Você não tem vontade própria, praticamente. Você não consegue sair daquilo. Você é escravo do pecado. O pecado te domina. Então você é um morto espiritualmente. Isso todos nós. Somos mortos espiritualmente e nós não conseguimos viver. Nós não conseguimos por nós mesmos ter vida, porque nós somos escravos. O pecado está nos sufocando, está nos prendendo, como se fosse um animal sendo preso pela corrente. É isso que a Bíblia fala sobre nós. Olha lá, em 1ª carta de João 3,8 diz: aquele que pratica o pecado é do diabo. Então calma aí. Aqui está falando que quem pratica o pecado é escravo do pecado. Então nós estamos na corrente. E quem está segurando a corrente? É o diabo. Porque o diabo vem pecando desde o princípio. Lembra que a gente leu? A estrela que foi jogada na terra? Por isso o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Então o Filho de Deus se manifestou para destruir essa corrente que nos prende, que o diabo nos segura. É para isso que o Filho de Deus veio. Romanos 7, do 14 ao 17. Sabemos que a lei é espiritual, a lei é a ordem de Deus. Eu, contudo, não o sou espiritual, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Está vendo? Ele deseja uma coisa, mas ele não consegue fazer. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Eu fico confuso porque eu conheço esse texto de outra versão e eu acabei colocando essa e aí me confunde. Então, nesse caso, não sou mais eu. O que Paulo está falando? O que eu quero fazer eu não faço, que é obedecer. E o que eu não quero, que é pecar, eu acabo fazendo, que é pecar mesmo. Então você vê que é difícil você fugir disso. Só há um que pode fazer nós se desprendermos das amarras, que é, aqui o texto diz, o Filho de Deus. E o resultado final para os pecadores. Lá em 1 Coríntios, na primeira carta de Coríntios, do capítulo 6, do versículo 9 ao 10, diz: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Isso aí é a morte eterna. É exatamente aquela terceira morte, a morte eterna. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus, o que não habitarão, não estarão com Deus eternamente, sim separados de Deus eternamente? Olha lá, continuando. Não se deixe enganar. Olha isso, que sério. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais. Aí a Bíblia põe aqui, passivos ou ativos. Isso aqui é na versão NVI, nova versão internacional, porque nas outras versões diz efeminado. Normalmente na Bíblia de vocês provavelmente vai estar escrito efeminado, que nada mais é do que o homossexual, o homem que gosta de homem ou mulher que gosta de mulher. Nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Então, esse grupo de pessoas que cometem tais coisas, que vivem nessa prática aqui, não herdará o reino de Deus. Lembra que eu falei um grupo?
e outro grupo, um grupo morrerá eternamente e outro não. Essas pessoas que cometem tais coisas morrerão eternamente. Nunca estarão mais, nunca conseguirão estar presentes com Deus, sempre mortos eternamente. Lá em Gálatas 5:19 ao 21 diz mais ou menos a mesma coisa, olha lá. Ora, as obras da carne são manifestas, a nossa carne, o nosso ser, imoralidade sexual, então homossexualismo, adultério, pessoa casada trair com outra pessoa que não seja sua esposa ou seu marido, e fornicação. Fornicação, pessoas que não são casadas, que fazem sexo umas com as outras. Então, os 3 tipos de imoralidade sexual aí, pelo menos. Então, as obras da carne são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, que aí acaba sendo parecido aí. Idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, invejas, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. A Bíblia não fala aqueles que já praticaram, que caíram nesse pecado, mas aqueles que praticam, que estão nessa prática, que não mudam, que não se arrependem, que não abandonam essas práticas, não herdarão no reino de Deus. Então, o final de tudo, só há 2 caminhos, ou céu ou inferno. Céu é aqueles que não morrerão eternamente, que estarão unidos novamente com Deus. Inferno é isso, é aqueles que não estarão unidos com Deus, é a morte eterna. Morte eterna, a pessoa vai viver eternamente no inferno, distante, destituído da glória de Deus. Em Hebreus 12:14, o autor da carta nos dá esse aviso, que esse aviso sirva de reflexão, todos eles, mas que esse aviso sirva de muita reflexão para nós. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Santos é separado do pecado. Lembra que eu falei na outra aula? Separado do pecado. Sem a santidade ou sem a separação do pecado, ninguém verá o Senhor. Não verá o Senhor. Aqui é a morte eterna. Então, eu vou simplificar de alguma outra forma. Vamos dar um exemplo. Deus, ele fala para que o homem, como falou para Adão, que nós vimos, para que ele não desobedecesse a Deus. E Adão desobedece. Agora, Adão, ele tem uma dívida com Deus muito, muito alta. E essa dívida, todos os seus descendentes, todos os seus filhos, eles vão herdar essa dívida. Então, todos nascem com essa dívida com Deus. Só que, em algum momento, não está no texto, tudo, mas a Bíblia diz que é impossível que nós consigamos pagar essa dívida. Por quê? Lembra que a gente disse que não há um justo nenhum sequer? Para que a pessoa consiga pagar essa dívida, para que um ser humano consiga pagar, para que um ser humano consiga quitar essa dívida que nós temos com Deus, ele precisa ter sido perfeito, impecável, que não tem pecado em toda a sua vida. Nunca pode ter cometido absolutamente uma desobediência a Deus. Nada, seja nas palavras, ações ou pensamentos. Nada, nenhuma único pontinho. Eu peguei uma balinha de uma coleguinha quando eu tinha 10 anos, 11 anos lá na escola. Pecou, desobedeceu. Já tinha consciência que era errado isso. Mas eu menti no telefone porque pecou, desobedeceu. Mas eu pecou não importa qual. Todo esse pecado que a gente está falando no texto, tudo isso que a gente estudou aí foi por causa do pecado que eles comeram da fruta. Olha, você pensa, que nem eu falei, nossa, mas ele não fez nada, ele não roubou a fruta, ele não agrediu ninguém com a fruta, ele só comeu. Exatamente, ele desobedeceu a Deus. Então, isso é gravíssimo. Então, uma pessoa que desobedece a Deus em qualquer ponto, é impossível que ela cumpra as exigências de Deus. Já era. Então, vocês que estão assistindo, que já pecaram várias vezes, ou se fosse uma vez só, nós já não somos mais aptos para pagar essa dívida. Então, com Adão, o ser humano se foi desligado de Deus.
Então agora precisa que um ser humano cumpra e pague a dívida. Mas a Bíblia fala que não há um justo, nenhum sequer, não há um que consiga cumprir e pagar a dívida e se conectar novamente com Deus. Então o resultado final para todos os seres humanos, para todos, seria a morte eterna. Todos merecem a morte eterna. Isso é merecido. Se todos nós formos para o inferno e morrermos espiritualmente, eternamente, nós não podemos falar para Deus que ele é injusto. Lembra dos atributos dele? Deus não vai ser injusto se ele mandar todos para o inferno. Porque não há um justo sequer. Nenhum. Não há um bom, senão Deus. Palavras do nosso Senhor Jesus. Então, o que eu posso fazer? O que eu, pelo menos por mim, posso fazer? O que você, por você, para você, não estou falando para sua família, por você, primeiro de tudo, pode fazer para se livrar disso? Você não tem nada que possa fazer. Não tem como começar a obedecer agora, porque Deus ele não vai olhar para sua obediência agora. Deus vai olhar por um pecado que você já cometeu. Não há o que fazer. Todos, a Bíblia fala, todos estão destituídos da glória de Deus. Mas lembra que nós lemos num versículo que Deus, o Filho de Deus, quebrou essa corrente, quebrou essa maldição? É exatamente sobre isso. É exatamente a última esperança que o ser humano tem. A única esperança que o ser humano tem é que essa dívida nossa não seja paga por nós, porque nós não temos condições de pagar essa dívida. Essa dívida precisa ser paga por alguém perfeito. Será que existiu alguém perfeito? Existiu alguém perfeito e ele cumpriu perfeitamente todas as exigências de Deus. E mais, ele pagou por todos os que creem nele a dívida que nós tínhamos com Deus. Então, ninguém se conecta novamente com Deus, com o Pai, se não for essa pessoa que faz essa intermediação, que faz essa ligação. Então, Deus está aqui, o homem estava junto, unidos. O homem peca e todos estão separados de Deus. Todos nascem já aqui nesse grupo, separados de Deus. Mas Deus enviou seu Filho, que o seu Filho traz de novo o ser humano a Deus. Infelizmente, ou felizmente, porque assim é a vontade do Senhor, nem todos virão. Então alguns se conectarão novamente, se ligarão novamente com Deus, e a morte eterna não atingirá mais. Mas muitos, infelizmente, não aceitarão, não acreditarão nesse Filho de Deus que tem a única capacidade para nos conectar novamente com o Pai. E assim a morte eterna vai os atingir. E na próxima aula nós estudaremos melhor sobre tudo isso que eu disse agora no final, sobre esse um que consegue, esse um que cumpriu, esse um que pagou sobre esses pecados por nós.